pelo final. Esse debate dos juros da dívida, ele é um debate fundamental para o país, mas é fundamental para um debate sobre a sociedade. Nós constituímos no Brasil alguns mitos ao longo da história que são absolutamente inexplicáveis. Por exemplo, nós vivemos hoje uma crise fiscal no país. Você pode falar, não, essa ideia é inventada. Não, tem uma crise fiscal no país. Agora, tem recursos que estão ao alcance do governo para serem arrecadados, e o governo, por uma questão de composição de base política dele, social, e por uma questão de desinformação da sociedade, não busca. Só três que eu cito sempre, para quem já me ouviu vai achar enfadonho, que é tributação de dividendos. Todo mundo tributa, menos o Brasil e a Estônia, onde surgiu aquele conjunto dos Rolling Stones. O Brasil e a Estônia só. Acabar com a distribuição de juros sobre capital próprio, que é um mecanismo que grandes empresas capitalizadas utilizam para distribuir lucro como se fosse juros, que reduz a tributação de 34% para 15%. Terceira questão, progressividade do imposto de renda do cidadão em geral. E ainda tem uma quarta, que é o imposto sobre herança, ou doações, que no Brasil a alíquota máxima é 8%, e nos Estados Unidos, que é um país capitalista, é 40%. Então está ao alcance do governo, está ao alcance do parlamento. Mas eu, quando parlamentar, toda vez que levantava esse tema, era solenemente ignorado, inclusive por parte da esquerda, que, ou por ignorância, ou por outras questões, não queria discutir. Então, qual é a necessidade do governo ter déficit? Eu sou favorável que o governo faça déficit, mas não tem necessidade. Fazer déficit é bom. Não é ruim. Depende para quê, né? Se eu fizer um déficit para instalar, na minha vida pessoal, para instalar placas fotovoltaicas no meu telhado, eu vou levar 6 anos pagando juros. Mas vou passar os próximos 19 anos sem pagar a conta de luz. Se o governo colocar placa fotovoltaica em todos os prédios públicos, o governo não vai pagar mais conta de luz. Então, eu estou falando isso pelo seguinte: são opções de política pública que passa para um debate na sociedade sobre programa de governo, sobre como decidir o que nós vamos fazer. Por isso que eu falo, é um povo, uma nação, ou um bando e um território. Essa é a opção a ser feita. E aí nós entramos em temas fundamentais. Por exemplo, o Léo falou do ascensorista do Senado. Quando você ganha uma eleição, você assume o direito de comandar o Poder Executivo, mediado pelo Poder Legislativo e pelo Judiciário, e sob o encalço do Ministério Público, mas você leva junto o assessorista, que tem duas opções: ou demiti-lo, mas ele tem estabilidade no emprego. Reduzir o salário, a Constituição não permite. Então tem uma série de heranças que a gente vai adquirindo ao longo da história do Brasil, que você, inclusive o estoque da dívida, você já assume no dia seguinte, dia 1º de janeiro, assumiu, está lá. Ó. Essa é a posição da dívida hoje. Quando o Lula assumiu em 2003, nós tínhamos 18 bilhões de dólares em reserva. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós tínhamos 374 bilhões de dólares de reserva. Hoje o Brasil não é imune, mas é muito resistente a ataques cambiais, a especulação cambial, porque o governo teve essa preocupação. Agora, possivelmente, eles não têm coragem de gastar essas reservas, de reduzir as reservas. Mas para o Brasil hoje, seria bom que reduzisse 1/3. Eu defendi isso no governo Dilma, não houve condições de implementar na época. Reduzir 1/3 as reservas cambiais para fazer um grande programa de infraestrutura, para gerar, num curtíssimo prazo, de 8 a 12 milhões de empregos. 8 a 12 milhões de empregos. Programa de infraestrutura, que é o que mais falta no Brasil.
Nós fizemos muito no PAC, mas ainda tem 10 vezes mais por fazer. Nós não temos estradas adequadas, nem de estrada de ferro, nem estrada de rodagem. Nós não temos obras, como, por exemplo, a transposição de São Francisco, que precisam ser feitas em outras regiões do país, para levar água onde não tem água, e assim por diante. O Damiani, né? O Damiani falou da questão do refis. Eu recebi, como deputado, como vice-líder do PT, eu recebi em 2001, se não me engano, o lobby da Fiesp, lá na liderança do PT, defendendo o primeiro refis. O primeiro que teve esse nome, refis. Já tinha tido programas de refinanciamento em outras ocasiões, mas muito esparsos. Eu dei para eles a minha opinião, falei assim, eu sou contra. Falei, por que você é contra? Porque nós vamos fazer um incentivo para o planejamento tributário, ou seja, sonegação programada ou inadimplência estruturada. Isso daí vai debilitar o Estado. Porque se você acreditar na boa-fé das pessoas, daqui vai ser o primeiro e último, ok. Só que isso não acontece. Lamentavelmente, nós já estamos na 12ª edição, se eu não me engano, do refis. O que debilita o Estado. E estimula as pessoas a não pagar mais. Ou adiar o pagamento. Reconheço que devo, mas fico inadimplente, que depois eu vou refinanciar. Mas sobre a desoneração, quero dizer o seguinte, eu pessoalmente não sou contra a desoneração. Eu sou contra a maneira como foi feita, que foi uma barbeiragem brutal, intencional ou acidental, do Ministério da Fazenda. Porque você transferir a tributação sobre a folha para a tributação sobre faturamento, se não houver perda, perfeito. Você reduz um custo sobre o trabalho e transfere para um custo do faturamento. Quem vai pagar é o mesmo cidadão. Quando é sobre a folha, o cidadão paga embutido no preço do produto, mas a formação, do ponto de vista do custo do trabalho, se altera. Mas, do ponto de vista do Estado, ele tem que preservar, eu não posso perder. Porque se perder, ele vai ter que buscar um recurso em outro lugar, ou reduzir políticas públicas, ou tributar mais alguém, que também é uma possibilidade. Mas eu não sou contra, não. Agora, a desoneração que foi feita de uma maneira, e aí juntou-se a iniciativa bem intencionada de se fazer uma desoneração de setores expostos à concorrência internacional, com o seu Eduardo Cunha, que transformou num grande balcão de negócio, onde ele negociava desonerações de manhã, de tarde e de noite, com os mais variados setores que não estavam expostos à concorrência internacional. Mas eu concordo com o que você colocou, que nós precisamos discutir, de fato, digamos, algo além e que não esteja indexado a 2018. E eu tenho procurado fazer isso aonde eu passo, que é, vamos tentar pensar, para gerar essa ideia de Estado benigna e não maligna, vamos tentar pensar o seguinte, o que significa para as pessoas o Estado. Eu já dialogo com a Mari. De fato, serviços públicos são muitos. O serviço público é um só, quer dizer, é o serviço do Estado, é o serviço que o Estado deve prover nas suas mais variadas funções. Mas serviços públicos são muitos. O serviço que atende aos pobres, ele é desvalorizado, porque faz parte de uma sociedade onde a desigualdade tem raízes estruturais. Começa na escravidão. Começa na maneira como o Estado brasileiro se constituiu em torno da corte de Dom João VI. E caminha ao longo da Primeira República, depois a República Velha, né, depois a Aliança Liberal, e por aí vai. Momentos de lucidez e momentos de obscuridade. Existe, e o João Batista falou disso, existe uma loucura no Estado brasileiro que é as gratificações de desempenho que não tem nenhuma mensuração de desempenho. Se espalharam como uma praga, porque era uma forma de dizer o seguinte, eu não posso dar aumento, mas a categoria está em greve, então vamos negociar uma gratificação de desempenho. Mas vamos acertar o seguinte, a meta vai ser tão baixinha que praticamente todo mundo vai receber. Isso, para a cúpula do Estado, significa furar o teto. Ou significa, no momento de arroxo generalizado, furar a
a normativa geral que não pode dar aumento. Eu, quando era dirigente sindical, me vi inúmeras vezes diante dessa situação. E o dirigente sindical fica numa encalacrada, porque ele está precisando resolver a greve, sabe que está fazendo uma coisa que não devia fazer, mas tem que fazer. Pela premência do momento, vai ter eleição sindical 6 meses depois, como é que eu faço para resolver? Não é verdade? São os problemas da vida real. Hã? Mas a eleição sindical é uma praga, porque tem de 3 em 3 anos, dependendo do estatuto do sindicato. Então, toda hora, muita democracia. Mas é bom que tenha democracia. E essa desigualdade que está colocada no serviço público, ela se reflete nisso daqui. Porque, obviamente, é claro que a atomização e, às vezes, a falta de uma coordenação faz com que todo mundo precisa resolver o seu problema. E aí a desigualdade fala alto, porque resolver o problema do professor sai barato. Ele ganha pouco, mas são muitos. Policial, tirando os coronéis, tal, ganha pouco, mas são muitos. Então o custo é elevado. Agora, você resolver o problema do fiscal, da Receita, custa pouco, porque são poucos, mesmo ganhando muito. Então, são realidades muito diferentes e que provocam essa atomização. É impossível você cobrar uma unidade ideológica absoluta que só vai ocorrer por força de teses. Aí o professor comunista concorda com o auditor fiscal comunista, mas o auditor fiscal não vai dividir o salário dele com o professor, de hipótese alguma. Mas em relação à tese, é concordância. Estou falando do comunista porque podia ser o socialista, enfim, qualquer um que tenha uma ideia na cabeça. E eu acho que nós temos uma questão fundamental, que são as castas. Tá certo? Isso daí é da sociedade brasileira. A gente se engana, às vezes, ou tenta se enganar, e não enxergar a brutalidade da desigualdade. E aí o debate sobre remuneração, ele fica naquela delicadeza das questões que a gente acha que são íntimas. Mas o fato é o seguinte: os países mais desenvolvidos, que têm educação de qualidade, saúde de qualidade públicas, têm normalmente uma relação entre o salário mais baixo da sociedade e o salário mais elevado de 6 a 7 vezes. No Brasil, é de 80 vezes. No Brasil, a gente aceita com naturalidade a visão do plano de saúde. Num país que tem SUS. Ou seja, o direito à saúde depende do poder aquisitivo. Não tem que falar da educação, que também... Veja bem, na classe média, quem pode, paga escola particular. Um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando a Luísa Erundina era prefeita de São Paulo, que uma parte da classe média começou a colocar os filhos na escola pública municipal. Em 1 ano e meio, a qualidade transparecia a mudança. Em 1 ano e meio de gestão. Eu não sei como é que foi tão rápido assim, porque acho difícil as coisas mudarem rápido assim. Mas começou a parte da classe média a ir para a creche e escola municipal. Nós abandonamos a escola pública. Inclusive nós, que somos de esquerda, tendo o poder aquisitivo um pouco melhor, a gente abandona a escola pública. Ao invés de exigir que a escola pública tenha a qualidade que ela tem que ter. Então esse é o debate que eu acho que é fundamental, o debate do projeto de ação. É difícil mudar depois de tudo, depois de tantos séculos de escravidão, um processo de independência fake, uma abolição da escravidão fake e uma república fake. E eu falando aqui anglicismos. É difícil mudar. Agora, nosso projeto é mudança. Por isso que eu falo que quem pensar em 2018 como apocalipse, está viajando. 2018 é uma etapa com muitas precariedades, muitas incertezas, de um processo de luta de classe muito mais amplo. De um processo de construção de uma nação,
que ainda não se constituiu como república, efetivamente. Nós não somos uma república. Nós somos uma tentativa de república. E eu acho que o debate sobre o serviço público passa por aí. É debater qual é o projeto de nação. E dentro dele, eu acredito que o professor pode até ganhar menos com o auditor fiscal. Mas não pode ganhar 15 avos. Certo? É mais ou menos o padrão em vários estados. Não pode. Isso é absolutamente injusto. Por que que o professor que faz a educação das crianças, ele não tem força de pressão suficiente para elevar o salário dele a pelo menos 1/3 do auditor fiscal? Não é um problema do governador ou da governadora. Não é um problema do professor. É um problema da sociedade. E nós vamos precisar tentar, nós que pensamos sociedade, não estamos preocupados só com a nossa vidinha cotidiana, vamos ter que pensar assim, como é que a gente faz para transformar isso? Ou vamos estar condenados a ser eternamente um país de 5ª categoria. O Brasil se orgulha de projetar, produzir e exportar aviões. Mas aquilo lá é uma ilusão de um projeto bem-sucedido de militares. A Embraer. É uma ilusão. Não que seja ilusório. Existe, exporta, tem 3 mil engenheiros, tem pessoal de nível médio capacitadíssimo trabalhando, mas essa é uma ilha. Aquilo ali teria que ser replicado em... Eu conversei um tempo atrás com uma pessoa do governo, quando ainda não estava no Poder Executivo, estava no Legislativo, sobre o projeto do carro elétrico no Brasil. Vou encerrar com isso. O próximo paradigma do mundo é o carro elétrico. Possivelmente o carro com motor a explosão vai desaparecer em algumas décadas. Minha avaliação é essa. A geração de energia fotovoltaica se reduz o custo a cada ano e vai permitir que as pessoas gerem a sua energia para a bateria do carro no teto da garagem ou em qualquer lugar próximo. Lá por volta de 2011, eu falei, bom, o Brasil tem uma oportunidade para deixar de ser apenas um país de montadoras e ter a sua própria tecnologia e a sua indústria de carros elétricos. Eu acho que um dos caminhos é esse. Nós precisamos tomar providência para essas coisas, para gerar riqueza, senão não adianta querer distribuir. Se distribuíssemos o que temos, já seria uma maravilha. Mas não adianta só querer distribuir o que temos. Nós precisamos produzir riqueza suficiente para deixar de ser um país subordinado e poder ser um país mais avançado na química fina, na questão de dados, que hoje é uma concentração brutal de poder na mão dos americanos, com Google, Facebook, WhatsApp e outras coisas, que todos nós aqui usamos, alegremente. Mas eles estão concentrando todos os dados sobre o que nós pensamos, no que nós compramos, se estamos tristes ou alegres, eles podem gerar depressão coletiva, euforia coletiva, com a manipulação de dados do Facebook, do WhatsApp e outras coisas. Corações e mentes. Então, vou terminar com corações e mentes.